A graça e a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, com muita satisfação que nós nos colocamos aqui mais uma vez para fazer esta live. Nós já tínhamos algum tempo que não tínhamos assim a oportunidade de estar aí compartilhando aí com os nossos amigos mais um tema da palavra de Deus, mais um assunto importante, significativo para as nossas vidas, para a nossa fé. E eu tenho já comentado com alguns amigos que já de longa data eu tenho tido o desejo de fazer essa live com essa temática aí que é tão importante e ao mesmo tempo muito polêmica. Algumas pessoas até chegaram a dizer para mim: pastor, você vai arrumar problema com isso daí. Mas não tem problema não. Quando Deus nos chama, Ele se compromete a nos abençoar e nos encorajar a falar de assuntos complexos e desafiadores como esse. Pois bem, queridos, eu vou já adiantar porque o assunto é bem longo. Nós vamos aí tratar hoje sobre a seguinte temática, né? O tripé da alienação ministerial. Grave bem esse título aí. O tripé da alienação ministerial. Eu só vou abrir aqui meu esboço aqui para que nós possamos ter uma interação bacana. Pois bem, queridos, nós vamos aqui falar sobre esse tema, né? O tripé da alienação. Eu sou o pastor Fernando, para quem não me conhece, sou pastor da Igreja Batista Nacional em Cristalina, Goiás. Desde já eu já gostaria de convidar você a acompanhar os nossos vídeos, a nossa página aí da Igreja Batista Nacional na cidade de Cristalina. E se você mora aqui em Cristalina e ainda não conhece o nosso ministério, ou talvez já conhece, mora perto ou próximo aí no setor Lustosa, você está convidado a participar do nosso culto amanhã, às 19 horas, ali na rua Quisleu Dias Maciel, próximo ali ao Colégio Valdete dos Santos Abadia. Nós teremos ali a realização de um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra para você e para a sua família. Nós vamos aqui então iniciar falando sobre esse assunto aí tão espinhoso, o tripé da alienação. Por que espinhoso? Jazinho você vai, como diz o goiano, jazinho você vai entender o porquê. Pois bem, tripé. Para quem não sabe o que é um tripé, a maioria das pessoas acredito que saibam o que é um tripé. É um suporte portátil com 3 pernas, né? Para quem aí tem o costume de usar esse instrumento aí para apoiar uma máquina fotográfica, sua ring light aí, né, para fazer live também, que tem gente que usa, até mesmo só para tirar foto, câmera para fazer gravação. Hoje nós temos utilizado bastante, né, o tripé para fazer live nas igrejas e tudo mais. Eu aqui hoje estou usando meu notebook, mas normalmente na igreja eu uso a ring light para sustentar o celular enquanto nós estamos ali realizando o culto. E também é usado para fixar microfone, né? Eu toco instrumento e eu preciso de um tripé, né? De um pedestal. O pedestal ele é composto, né? De um tripé que tem ali um recurso para você fixar um microfone. Então o tripé é isso, ou seja, são 3 perninhas que sustentam um varão que faz com que algo esteja ali fixo, sustentado, apoiado. Então o tripé tem essa finalidade. E alienação, para quem não sabe, ela tem vários significados, né? Para quem trabalha na área jurídica, você sabe o que é um carro alienado, mas não é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Se você for pesquisar na internet aí a palavra alienação, ela tem um campo semântico muito vasto. Mas o que nós exploraremos hoje é o da diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar e agir por si mesmo. Os alienados têm muita dificuldade de ouvir o contraditório e se preocupam apenas com o que lhe interessa. Existe um nível de alienação
que leva o ser humano a um processo até mesmo de lavagem cerebral. Resumindo, por que tripé e por que alienação? Por que usar um título assim tão... Para quem está acostumado aí, ou então entendeu qual é a minha proposta, porque eu comentei com algumas pessoas que eu ia falar sobre isso, eles já estão mais do que cientes do que eu vou tratar. Mas para você que está aí chegando aí de paraquedas e está ouvindo aí a nossa live agora, eu vou explicar essa questão. Por que tripé e por que alienação? O título é uma maneira de interagirmos com os três principais argumentos aí do meio evangélico, que fazem com que as pessoas não tenham o direito de pensar e também de questionar espiritualmente e biblicamente. As pessoas elas ouvem algo ali e baseado nesses três argumentos aí meio que é impedido, há um impedimento que as pessoas façam questionamentos espirituais e bíblicos. Ou seja, se você tirar esses três conceitos da cabeça de alguns, é o fim de alguns ministérios. E eu falo aqui sem medo de errar. Tá? Então isso é muito sério, muito sério. Mas nós vamos aqui dar continuidade. Mas por quê? Quais as razões, as motivações, os propósitos desse vídeo? Você está bravo, pastor? Você está nervoso para estar falando sobre isso? Não, é um assunto que já tem me incomodado já há um bom tempo. Eu particularmente ali já tinha pensado em tratar esse assunto e estava pensando em uma maneira assim de abordar. E hoje eu preparei um estudo ontem, preparei uma mensagem para amanhã. E normalmente no sábado é muito corrido para mim, eu não tenho tempo, é uma visita aqui, outra por lá. Mas eu consegui organizar o meu sermão assim, um pouco mais rápido do que normalmente eu consigo organizar, e sobrou um tempo. Eu falei, não, então eu vou aproveitar e vou fazer alguns slides aqui. Eu não estou passando para você, no caso eu estou usando aqui só de esboço mesmo. Mas quais são as razões, motivações ou os propósitos desse vídeo? Em primeiro lugar, não é incitar a rebeldia, o desacato, o desrespeito aos seus pastores e líderes. O nosso propósito, à luz da palavra de Deus, é mostrar que há três equívocos sobre esses pontos de vista difundidos no nosso meio. Três equívocos. No entanto, não somos obrigados a nos sujeitar a ensinos equivocados e ordens que não têm amparo bíblico. Tá, gente? Então, isso aqui é o nosso ponto. Isso serve para todas as áreas da nossa vida, certo? A autoridade das autoridades que sobre nós tem um limite, ou seja, nós temos autoridades que nós precisamos nos sujeitar. No entanto, existe sobre nós um limite, e esse limite está prescrito. A nossa maneira de entender qual é o limite da autoridade é a Escritura. No Brasil hoje existem as autoridades constituídas, e o que limita a ação dessas autoridades constituídas? A própria Constituição Federal. No entanto, aqui, para nós cristãos, evangélicos, crentes no Senhor Jesus, o que vai limitar essa autoridade que é imposta sobre nós aí pela própria palavra? A própria palavra. Você entendeu? Então isso aqui não é um vídeo para incitar rebeldia, desacato ou desrespeito a seus pastores e líderes. Segundo, eu falei aqui de razão, né? A razão de falarmos sobre esse assunto é para gerar consolo e paz no coração daqueles que talvez se sentem culpados pelo fato de não concordarem com algumas imposições de alguns líderes. E com isso os direcionar a um caminho que a Escritura, assim, confere. Tá? A Escritura nos confere um caminho. Então eu quero, que com a graça e a unção do Espírito Santo, trazer isso para vocês. E o terceiro aqui, o nosso terceiro motivo, é uma motivação que nós temos, é um incômodo, né, que eu particularmente tenho sentido devido à ignorância que muitas pessoas têm com respeito às Escrituras. Ou um zelo de Deus no meu coração. Espero não exagerar aqui com as minhas colocações, pois eu não quero machucar e desestimular pessoas, mas apenas mostrar, à luz da palavra, extrair algumas lições aí sobre esse assunto. Eu gostaria de convidar você, eu já apresentei aqui quais são os propósitos da nossa live, eu gostaria que você orasse comigo para que nós pudéssemos aqui
seguir a direção do Espírito Santo. Senhor Deus eterno e maravilhoso Pai, graças nós te damos aqui por esse momento. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e nós queremos te servir com fidelidade. Nos ajude, Senhor, porque existem muitos enganos, Senhor Deus, sendo propagados hoje. Ó Deus, infelizmente, muitas pessoas têm sido, de certa forma, uma presa fácil. Nós te pedimos aqui, Senhor Deus, por meio desta live, eu não sou uma pessoa tão influente, eu não tenho tantas pessoas aí que estão acompanhando esses vídeos que normalmente são gravados, essas lives, mas eu te peço, Senhor, com graça, que o Senhor use os meus lábios, que o Senhor direcione esta palavra para atender as demandas nesse dia, Senhor. Eu louvo a Ti, te agradeço, que o Teu reino avance, que o Teu nome esteja sendo glorificado, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu tenho até uma experiência. Eu passei por uma situação, eu particularmente não vi nem ouvi quando aconteceu, mas tinha uma pessoa comigo, eu fui para uma livraria em Brasília, eu gosto, sempre quando eu vou em Brasília, eu sou frequentador da Rocha Eterna, uma livraria que tem lá no centro de Taguatinga. Eu estava lá procurando alguns livros, né? Eu estava fazendo um curso, precisava de alguns livros, e o rapaz que trabalha lá, não sei se você já foi lá na livraria da Rocha Eterna em Taguatinga, é um vendedor um cara muito gente boa, um cara super simpático, inteligente e muito amigo. Ele já veio pregar aqui na igreja, eu convidei ele para pregar, para quem não conhece, ele é o irmão Lúcio, eu acho que ele é presbítero ou evangelista na Igreja Assembleia de Deus, lá do Recanto das Emas, em Brasília. E eu estava conversando com ele, e a gente sempre trocou ideia com relação assim, à teologia, e eu estava falando com ele que, na verdade, eu cheguei lá e ele perguntou, e aí, pastorzão, como é que tá lá o curso lá de hebraico e tudo? Você terminou? Está estudando ainda? Eu falei, não, irmão, eu particularmente, eu já praticamente tinha terminado, né? Faltava eu só mandar a correção de uma monografia para o meu professor, que eu tinha feito uma monografia, faltava fazer alguns acertos, algumas correções. E nós falando assim, eu estava falando para ele que eu estava fazendo um curso de pregação expositiva, assim, tranquilo, assim, eu olhei assim na loja, só estava eu e o Diego, né, que é o rapaz lá que congrega na igreja que eu sou pastor. E eu nem me lembro se tinha alguém lá na loja, porque estava vazia, era hora de almoço. Eu tinha acabado de sair de uma reunião da ordem lá na W3, e de repente o rapaz que estava comigo no dia falou assim, rapaz, a mulher ali estava falando assim, curso pra quê? Você precisa fazer curso, é para se converter. Então esse assunto que nós vamos tratar, não foi por causa disso que eu me coloquei para fazer essa live, porque esse é um assunto que já vem me incomodando há muito tempo já. Mas, de certa forma, é um reflexo do que vem acontecendo, infelizmente, hoje no meio evangélico. Nós vamos falar aqui dos 3 pensamentos predominantes entre os evangélicos que compõem esse tripé que eu mencionei aqui. Primeiro, né, o primeiro pensamento. Baseado em 2 Coríntios capítulo 3, você vai começar a se identificar aqui um monte de coisa que você já ouviu. Quem já ouviu aquele discurso, a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra mata, mas o espírito vivifica. Aí, o que acontece? Eles não observam o texto, nem o contexto, não procuram interpretar o texto, tá nem aí, só pega essa parte isolada do texto e já faz a seguinte aplicação. Você não deve estudar teologia, pois quando nos debruçamos para estudar a Bíblia, a nossa tendência é nos esfriar espiritualmente. Então, o Espírito é que te vivifica. Deus me livre de teologia. Aí eu te convido a ler o livro, se você puder adquirir aí, do Sproul. Ele tem como título Somos Todos Teólogos. Aí o Sproul, ele é muito... eu tenho até uma Bíblia que é um trabalho dele. Acho que aquela Bíblia que está ali em cima, ali, uma Bíblia muito boa, que eu comprei recentemente. É um livro de teologia sistemática. Ele argumenta o seguinte, que sempre que buscamos respostas sobre os ensinos da Bíblia,
ou ignoramos intencionalmente. Ou seja, ele argumenta que sempre buscamos respostas sobre os ensinos da Bíblia. Ou nós buscamos respostas sobre os ensinos da Bíblia, ou os ignoramos intencionalmente, tá? Eu vou só dar uma dica para você. Esse livro aí, Somos Todos Teólogos, é um livro da editora Fiel. Tá? Então é interessante. Na verdade, quando a pessoa ela faz esse tipo de aplicação, ela já está fazendo teologia, porque ela está interpretando o texto, mal interpretado ao meu ver, de uma maneira extremamente equivocada, e já está fazendo uma aplicação. Certo? Então isso é teologia. Você está dando um sentido para um texto, você está fazendo teologia. Você está interpretando as coisas de Deus. O livro sagrado de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ok? Aí eles continuam, né? A teologia apaga o fogo do Espírito. Precisamos orar e Deus nos mostrará o caminho e suas verdades espirituais. Você não precisa estudar, basta você orar. Abra sua boca que eu encherei. E assim por diante. É isso que a gente está ouvindo aí. E isso, para muitas pessoas, soa ser um conceito muito espiritual, sabe? Normalmente quem defende isso é muito respeitado, é aplaudido e é tido como um homem de Deus, uma mulher de Deus no nosso meio, porque isso aí soa como algo muito espiritual, tá? Desculpe o que eu vou falar. No entanto, isso é mais diabólico do que você pode imaginar, do que você pensa. Isso é mais diabólico do que você pensa. Né? E com isso, muitos líderes e pessoas influentes têm feito com que as pessoas estejam caminhando a passos largos para a perdição, para o engano e para o engodo aí. Certo? Você desestimula as pessoas a estudar as escrituras, no entanto, elas vão seguir apenas o que você fala. Né? Vão ser assim, sabe, o crente calango, que fica balançando a cabeça o tempo todo para você. Você está formando o quê? Discípulos para você mesmo, não para Jesus. Você não está formando discípulos para Jesus, você está formando discípulos para você mesmo. Elas vão ouvir o que você fala. Você é o centro da interpretação da Bíblia para eles. Isso é muito perigoso, gente. Ao meu ver, isso é diabólico. Em primeiro lugar, precisamos observar o contexto, os versículos anteriores, o que eles afirmam. E eles afirmam o quê? Que a nossa confiança e qualquer capacidade que temos vem de Deus. Por nosso mérito, não conseguimos alcançar absolutamente nada. Só você ler os versículos 4 e 5. E lá no versículo 6, Paulo fala de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito. E no versículo 3 ele faz um contraste entre tábuas de pedra e tábuas de carne. Ok? A imagem de descrever nos corações humanos vem de onde, gente? Lá do profeta Ezequiel. Se você dá uma lidinha lá no capítulo 36, versículo 26 e 27. Ok? Esse profeta do Antigo Testamento, sabe o que ele tinha predito? Ele tinha predito que um dia o próprio Deus iria remover o coração de pedra de Israel e substituir esse coração de pedra por um coração de carne, um coração que seguiria a sua vontade, os seus decretos, porque o próprio Deus teria escrito nele a sua lei. Paulo estava declarando aos coríntios que o dia predito por Ezequiel, ele está fazendo uma ligação entre essa profecia de Ezequiel, tinha chegado. O Espírito Santo estava escrevendo a lei de Deus no coração das pessoas e transformando o interior de cada um. Então é nesse sentido, não tem nada de proibição de estudar a Bíblia ou estudar as Escrituras. Não existe uma proibição, não há nenhum tipo de menção nas Escrituras que estudar as Escrituras seja, de certo modo, algo que não gere espiritualidade. Na verdade, não estudar é que gera uma falsa espiritualidade. Uma espiritualidade sem fundamento, uma espiritualidade baseada normalmente nas suas emoções e nas suas intenções, que muitas vezes não são boas. Mas vamos continuar aqui com o que Paulo está tratando nessa segunda carta dele aos Coríntios. Paulo comparou essa carta
de Cristo, que é ele está falando de uma carta de Cristo, lá no contexto lá de 2 Coríntios, no capítulo 3, escrita nos corações dos coríntios com os 10 mandamentos, que foram escritos com o dedo de Deus em tábuas de pedra. Fica claro o que Paulo quer dizer. Olha, observe bem aqui. Os sinais da obra do Espírito na vida de uma pessoa são superiores a qualquer tipo de escrita. Ou seja, os sinais da obra do Espírito na vida de uma pessoa são superiores a qualquer tipo de escrita. Seja uma recomendação de uma igreja ou uma lei de Deus gravada em pedra. Então, de onde eu extraí isso aqui, gente? Você extraiu isso aí foi de comentário reformado, e os reformados, eles gostam muito de teologia. Não, gente, ó, eu extraí isso aqui, sabe do quê? Foi de um comentário do Novo Testamento da CPAD, tá? É a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Então não vem com essa conversa, não. É o comentário do Novo Testamento de aplicação pessoal. Se você quiser ver, ó, volume 2, lá na página 374, que é o comentário ali que ele faz a respeito dessa passagem lá da segunda carta de Paulo aos Coríntios. É o volume 2. Se você quiser dar uma olhada, dar uma conferida lá, se você tiver alguém que tenha esse comentário do Novo Testamento. É um comentário do Novo Testamento de aplicação pessoal, gente. Ok? De quem? Da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal. Isso aqui não é coisa de reformado, não. Agora o que acontece? Aí normalmente, tá, pastor, mas e aí? Mas não mudou nada. Se temos os sinais da obra do Espírito, então não precisamos estudar a Bíblia. O importante é os sinais da obra do Espírito na minha vida. Mas é claro que a gente precisa estudar a Bíblia. É o nosso fundamento. Para nós sabermos se alguma revelação vem de Deus ou não, é porque tudo que vem de Deus irá concordar perfeitamente com o quê? Com a sua própria palavra. A palavra dele não pode entrar em contradição. O interessante, olha o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que é um texto bastante conhecido, que diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, entenda bem, homem de Deus, viu? Homem de Deus, mulher de Deus, é no sentido genérico aqui, gente. Homem de Deus seja o quê? Seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ou seja, não tem homem de Deus, não tem mulher de Deus preparado para boa obra se ele não tiver essa concepção que a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, tá? Para ensinar, viu, gente? Para repreender. Aí eu não preciso estudar, não. Aí se você não estudar, como é que você vai ensinar? Você vai ensinar o quê para as pessoas? Ensinar coisa da sua cabeça? Vai falar da sua vida, das suas experiências apenas? Você precisa estudar sim, precisa conhecer as Escrituras. Deixa eu ficar calmo aqui. O conhecimento da Bíblia por si mesmo, ele não é suficiente. Precisamos do Espírito Santo, isso é lógico, isso é óbvio. Por quê? Porque o Espírito Santo ilumina a nossa mente. E é ele que nos ajuda a compreender a palavra de Deus e a pôr em prática. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ora, olha aqui, as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 2 e 12, diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Aí você vai dizer assim: pastor, mas o senhor precisa ler o restante do texto, que diz a respeito da diferença do homem natural e o homem espiritual. Pois é. Interessante isso, né? Foi até bom você falar em questão de contexto. Tá? Paulo fala realmente da diferença entre o homem natural e o homem espiritual, porque diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Ele não compreende as coisas de Deus porque ele estuda. Sabe que ele não, assim, é até engraçado isso aí. Quer dizer, então, que o homem natural ele não compreende as coisas de Deus porque ele estuda as coisas de Deus, os assuntos de Deus. Não é porque ele estuda. Na verdade, é porque ele não crê nas coisas de Deus. Ele não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, se você sair desse pressuposto, dessa premissa,
que a Bíblia é a palavra de Deus, se você não tiver isso no seu coração, como é que você vai crer nas coisas de Deus? Aí você vai querer entender as coisas de Deus naturalmente. Só que o interessante, vamos para o contexto então, se você ler lá o capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 1, você vai observar que o contexto em que Paulo escreve essa carta, você conhece a igreja de Corinto, você vai observar, a igreja de Corinto era uma igreja onde havia ali os dons espirituais, né? Paulo tem que escrever, tem que orientar para que não haja confusões, para que eles não sejam ignorantes com relação a esses assuntos. Até porque havia muitos problemas ali. Entre os problemas que havia na igreja de Corinto, havia o que? Havia partidarismo, havia infantilidade nesse sentido, né? Um queria ser de um, outro queria ser de outro. Bem parecido com os nossos dias, né? As pessoas hoje com esse negócio da internet, eu sou seguidor de fulano de tal, não, eu gosto do pastor tal, não, eu escuto o pastor fulano de tal. Então nessa época é muito parecido, né? Por isso que a Bíblia é muito atual, né, gente? Na época de Paulo tinha esses problemas. Mas voltando aqui, a igreja de Corinto, se você for observar, era uma igreja onde tinha uma predominância muito grande da manifestação dos dons espirituais. No entanto, lá na primeira carta dele, no capítulo 3, e o versículo de número 1, do que Paulo vai chamar os coríntios mesmo? Olha lá para você, dá uma lidinha. Ele vai chamar o quê? De carnais. Paulo vai os referir como meninos em Cristo. Ou seja, havia muita infantilidade devido a uma falsa espiritualidade, ou seja, uma falsa espiritualidade, consequentemente, vai gerar uma infantilidade. É isso que vem acontecendo. Quando você despreza o estudo das Escrituras, consequentemente, o que vai acontecer com você, o que vai sair de você, esse tipo de comportamento, consequentemente, muito infantil e muito contrário ao que a palavra de Deus ensina. Mas vamos lá, deixa eu ficar calmo aqui, porque eu preciso ter domínio próprio aqui, porque senão eu começo a exagerar. Olha, como eu já disse aqui anteriormente, que o conhecimento da Bíblia por si mesmo, ele não é suficiente. Eu não estou falando que você precisa só estudar a Escritura, que você não precisa de orar, que você não precisa jejuar. É claro que você tem que orar, é claro que você tem que ter uma vida de jejum, é claro que você tem que ter uma vida de oração. No entanto, se você colocar no seu coração que você não precisa conhecer a Bíblia, isso não vai gerar em você uma espiritualidade saudável, muito menos isso não é uma espiritualidade bíblica. Isso não é espiritualidade bíblica. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que, como eu disse aqui anteriormente, sou espiritual isso, mas na verdade, gente, isso é só para disfarçar a preguiça que muitos líderes têm de estudar as Escrituras. Isso é preguiça. Eu digo aqui para você, olha que bem, vocês olham aqui que eu tenho aqui, ó. Isso é preguiça. Porque estudar a Escritura, estudar a Bíblia dá trabalho, gente. Irmãos, cansa a cabeça. No entanto, você está se alimentando, você está se edificando, você está dando um alimento sólido para a igreja. Você que é pastor, você que é líder, você que tem aí você que pensa, que diz para as pessoas que Deus tem um ministério na sua vida, então vá e se empenhe em estudar as Escrituras, se aprofunde, tenha uma vida com Deus, ore, busque experiências com o Senhor, mas não deixe de estudar as Escrituras, larga de preguiça, ok? Então eu quero aqui enfatizar muito essa questão. Mas vamos lá. Uma outra parte desse tripé aí que é muito difundida no meio evangélico hoje, eu falei da primeira, gostaria que você guardasse bem, que é a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí eu não tenho que estudar a Bíblia porque isso aí vai me matar, isso vai me esfriar espiritualmente. Eu já disse anteriormente que a Bíblia não ensina isso. Isso não é espiritual coisa nenhuma. Isso aí não é... Não, pode até parecer soar espiritual, mas dentro do contexto bíblico isso não é espiritual. Mas um outro conceito que é bastante defendido também por alguns movimentos aí evangélicos é o seguinte: não fale sobre as manifestações espirituais do culto. Que tipo de manifestação? Línguas, profecias, milagres, entre outras coisas.
porque você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. Então não faça isso, não questione, você tem que aceitar, né? Porque muitas vezes é porque você não está entendendo e assim por diante. E assim, o que eu quero aqui introduzir dentro dessa outra parte do tripé é que estamos tratando de assuntos que para muitos significa muito. Para as pessoas isso aí tem um significado muito grande. É fundamental, é essencial, pois indicam uma grande espiritualidade, soam como uma grande reverência aos assuntos de Deus. E eu até entendo, né, que muitos pensam desta forma e querem realmente demonstrar esse zelo e respeito pelas coisas de Deus. No entanto, não tem ideia do quanto isso tem cegado os olhos para enxergar a verdade das Escrituras. Isso é um pressuposto extremamente equivocado. Mas o texto, vamos lá para o texto que normalmente é utilizado, né, para falar sobre isso. É Mateus capítulo 12, versículo 31 ao 32. Jesus está ali lidando ali com um questionamento e Jesus começa a dizer assim, porque ele fez um milagre e o pessoal está dizendo que ele fez um milagre ali em nome de Beelzebul, né, que é o príncipe dos demônios. Aí Jesus diz assim, ó, por isso vos digo que todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo e também nem no vindouro. Tá? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês aqui, deixa eu externar algo. Quando você faz uma interpretação equivocada de um texto, por isso que é muito importante você ler o texto, estudar, procurar entender, né? A quem primeiramente aquelas palavras foi dirigido, por quê, entender o porquê que aquelas palavras foram dirigidas, em que contexto social, histórico, religioso, cultural, político e assim por diante, geográfico, tudo isso aí precisa, é claro que em alguns textos mais, outros menos, mas tudo isso precisa ser levado em conta. Então quando você deixa isso de lado e faz uma interpretação do que você acha na sua cabeça, consequentemente a aplicação ela será também equivocada. A aplicação ela vai ser errada, ela vai ser equivocada. Olha como é que é a aplicação, a aplicação e a explicação equivocada sobre esse assunto. É o seguinte, as pessoas pensam que Jesus está censurando todo tipo de julgamento ao que acontece como manifestação espiritual no culto. Jesus está falando assim, você não pode julgar nada, você não pode questionar nada. E não faça isso aí. Ou seja, milagres, qualquer tipo de manifestação, profecia e assim por diante. Já ouviu isso? Já ouvi demais. Até hoje, tem gente que eu já tive a oportunidade de ensinar e mostrar, mas mesmo assim está lá no coração e eu vou falar para vocês, é complicado. Por isso nós devemos ter uma atitude de reverência e nunca questionar, né? Isso aqui não é que eu esteja concordando, eu estou apenas falando, né? Que normalmente as pessoas defendem. Por isso devemos ter uma atitude de reverência e nunca questionar o que acontece. Mesmo que não pareça que é de Deus, pois pode ser que não estamos entendendo. Nesses ambientes, a manifestação espiritual tem um valor acima da palavra. A manifestação dos dons é mais importante do que a própria palavra. Tem culto que não tem palavra. Tem culto que é louvor, 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 louvor. 10 minutos, 15 minutos arrebentando de palavra e o resto é essas coisas aí. Ou seja, não importa o que a Bíblia diz, o importante são as manifestações. E muitos imaginam que as manifestações, o pior de tudo é isso, são sinais da aprovação de Deus aos líderes, aos seus ministérios e a tudo que está acontecendo ali. Deus está aprovando, Deus está manifestando o seu poder, ou seja, Ele está aprovando tudo aquilo ali, está tudo certinho, está tudo lindo e maravilhoso. Né? Nesses lugares, muitas vezes o líder pode ser o maior picareta da cidade. Jesus me dá calma para falar sobre isso. Nesses lugares, muitas vezes o líder pode ser o maior picareta da cidade. Não estou falando só daqui de Cristalina, não, gente. Mas se ele vai, gente, olha aqui para mim, vê se eu estou equivocado mesmo. Se não é assim que as pessoas elas lidam com a situação, não é assim que as pessoas elas manifestam o senso de valor. O cara pode ser o maior picareta do mundo.
Pode ser. Mas se ele vai para o monte orar, e se ele profetiza ou expulsa demônio, meu amigo, não, ele é um homem de Deus, está tudo certo. Se ele tem carisma, ele tem eloquência, ele tem retórica, ele fala bem, ele, sabe, ele brada, aquela coisa toda, ele faz e acontece, ele tem aquela capacidade de mexer com as emoções, ou seja, isso aí está acima do caráter dele. Aí eles dizem, não, ele é um homem de Deus, não, ela é uma mulher de Deus. Queridos, isso é muito sério, isso é muito sério. Mas vamos lá, Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Vamos aqui tentar interpretar esse texto aqui, né? Vamos aqui, vamos lá. Eu até gravei uma live falando sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem até um livrinho aqui, que acho que não vou procurar não, porque senão eu vou demorar para achar ele, que fala sobre essa polêmica, né? Que é um assunto debatido, polêmico no meio evangélico. Diz o seguinte: a blasfêmia contra o Espírito é um pecado que não será perdoado. Ele se refere a uma atitude. Aqueles que com provocação negam o poder de Deus, presta bastante atenção nisso, com provocação negam o poder de Deus e obstinadamente se recusam a crer que Jesus é o Messias, é o contexto, estão blasfemando contra o Espírito Santo. As palavras de Jesus eram dirigidas diretamente a quem? Aos fariseus. Eles tinham blasfemado contra o Espírito quando atribuíram a Satanás o poder que Cristo tinha para realizar os milagres. Esse é o pecado imperdoável. Há uma recusa deliberada em reconhecer. Olha que interessante isso aqui, irmãos, presta atenção. Isso é o quê? É uma recusa deliberada em reconhecer o poder de Deus em Cristo. Indica que um endurecimento irreversível de coração. O perdão não será possível porque ele nunca será procurado. A pessoa ela sabe, ela tem certeza que é Deus que está fazendo, mas ela nega de maneira obstinada que aquilo ali é de Deus. Né? Ela nega. E ela não se sente mal com isso. Né? O perdão ele não será possível porque ele não vai ser procurado. A pessoa ela não se sente mal com isso, consequentemente. Então é nesse sentido. Mas vamos continuar aqui. Se alguém falar contra o Espírito Santo, versículo 32, negando o poder que está por trás do ministério de Jesus, isso não lhe será perdoado. As poderosas obras realizadas pelo Espírito eram anúncios inconfundíveis de que era chegado o reino. Aqueles que ousassem atribuir essas obras a Satanás, eles não eram ignorantes, mas tinham decidido não acreditar. Ou seja, eu sei que é coisa de Deus, mas eu não quero acreditar. Jesus disse que aqueles que difamarem o Espírito Santo não serão perdoados. Talvez não porque o seu pecado seja pior do que qualquer outro, mas porque eles nunca pedirão perdão. Uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não está preocupada em pedir perdão, ela não se sente mal pelo que está fazendo. Resumindo, isso acontece quando nós temos a certeza. E mesmo assim negamos, e não apenas negamos, mas também nós atribuímos a Satanás. Que diferença, né, gente? Ou seja, a pessoa sabe e ela, mesmo assim, ela nega. Mas vamos continuar aqui, vamos continuar, tem muita coisa aqui. Ó. Agora, qual que é a recomendação bíblica sobre o assunto de questão de manifestação? Aqui existe, eu vou citar alguns textos aqui do Antigo Testamento. Qual é a recomendação bíblica, né, sobre como lidar com isso? O pastor já vem com esses textos aí. Vamos para a Bíblia. Se você não gosta de Bíblia, então fica difícil, né, a gente conversar. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22, diz assim, ó. Talvez venhas... Olha o que está escrito aqui, ó. Talvez venha a questionar em teu coração, quer dizer, é uma dúvida. Como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? A pessoa está em dúvida. É o contexto aqui, é a situação em que é necessário haver o quê? Uma orientação, ou seja, um questionamento é levantado, aí agora vem uma recomendação. Aí Deus usa Moisés e diz assim, ó, se o profeta falar em nome de Deus, mas a palavra não se cumprir,
não se torna realidade, então trata-se de uma palavra falsa que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância, não precisa temer ele. Aí o que acontece? Lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Aí continua, né? Todavia o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá de ser morto. A sentença para o falso profeta, na lei de Moisés, era a morte. Era muito grave. Né? A sentença era grave, gente. Então a gente percebe que era uma falta grave diante de Deus, né? E as pessoas, olha como é que as pessoas brincam, né, com as coisas de Deus. Você falar algo de Deus quando Deus não disse, quando Deus não te mandou. Então aqui está falando de arrogância, de prepotência. Né? Jeremias 28, versículo 9. Mas o profeta que pregar a paz será reconhecido como verdadeiramente mandado por Deus quando se cumprir a sua palavra. Então aqui não precisa andar, eu não vou falar nada porque eu posso estar blasfemando. Não, mas está dizendo aqui, ó, você tem que conferir. Isso aqui no Antigo Testamento, se realmente a palavra vai se cumprir. Provérbios 26, é porque assim, às vezes as pessoas se utilizam, né, da autoridade que tem. Não, se você não crê, eu vou te amaldiçoar, isso e aquilo. Olha Provérbios 26, versículo 2. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Então, se você... Fique tranquilo, meu filho. Se você não tem certeza, né, se é aquela coisa de Deus ali, você quer questionar, tranquilo, é o seu direito. Ok? Agora, se você sabe que é de Deus e você está atribuindo aquilo ali a Satanás, aí se constitui blasfêmia. Aí o que a Bíblia recomenda? Eu até pesquisei isso aqui lá no site do ICP, que é o Instituto Cristão de Pesquisa. As profecias, elas devem, não apenas profecias, mas as manifestações, elas devem ser provadas, porque devem ser influenciadas pelo espírito do profeta. Ok? Deus considera os seus servos como vasos de barro, aos quais ele enche com o seu espírito. É o que Paulo fala lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7. É importante que esse vaso esteja bem limpo. Se a contaminação da influência humana e da vaidade, porque ele precisa estar limpo, né? Sem a contaminação da influência humana e também da sua vaidade, é o que acontece muitas vezes. A própria influência maligna do ser humano e a sua própria vaidade ali, ela precisa ser observada, ok? Para quê? Para não transmitir impurezas. Quando Deus quiser usá-lo por meio do dom da profecia, por exemplo, vamos fazer aqui uma ilustração, né? Se uma garrafa conteve o café e se não for bem lavada antes de encher com leite, essa ficará com gosto de café. Seu sabor vai provocar ali uma alteração. Paulo ensina-nos uma importante lição em 1 Coríntios 3, versículo 1 a 3, quando diz que se o vaso não tiver amor, os dons espirituais não terão proveito algum. Tá? Então isso é muito sério. Então as profecias, elas precisam ser provadas. Aí outra questão, as profecias, elas devem ser julgadas. Quando eu falo profecias, não é apenas profecias, todas as manifestações, elas precisam ser julgadas. Não tem esse negócio ali de não ter que falar nada, de não ter que mexer. Tem que ser provada, tem que ser julgada. Porque podem ser influenciadas por interesses pessoais do profeta. E nós temos um exemplo disso na Bíblia, quando Davi consultou o profeta Natan, os irmãos se lembram, se devia construir um templo. O profeta logo se entusiasmou com a ideia e disse: faze tudo quanto tens no coração, porque Deus é contigo. Depois Deus, opa, Natan, vai lá e volta e desconstrói isso aí. Aí o que Deus mandou ele fazer? Mandou Natan voltar ao rei para entregar a verdadeira mensagem. A primeira não fora do Senhor, mas do coração do profeta Natan. Você vai ver isso lá em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 2 ao 17. Então isso aqui é uma clara ilustração do que acontece, do que pode acontecer. Entendeu? Interesses pessoais do profeta. Às vezes o entusiasmo, a empolgação,
né? Pode gerar isso daí. Aí Deus vai, ó, não foi eu, não falei isso não, vai lá e corrige. Ainda bem que o profeta era sincero e temente a Deus, né? Tem um bocado de profeta aí, o que se diz que tem dom de profecia aí, que não pensa nisso não. Porque ele entusiasmou o rei a construir o templo, porque pensara que Deus aprovaria a obra. Mas errou e teve de corrigir o erro. Correu o risco de desagradar o rei e ser punido, mas ele precisava ser fiel ao que Deus estava falando. Afinal de contas, ele era um profeta de Deus. O profeta de Deus precisa levar a mensagem de Deus. Aí eu continuo aqui falando, as profecias elas devem ser julgadas, os dons, as manifestações, elas precisam ser julgadas sim, porque pode proceder de fontes que, né, a profecia especificamente, né? Em quase tudo encontramos imitações, isso acontece com os dons espirituais, especialmente o de profecia. As escrituras falam sobre os falsos profetas e diz que o número deles aumentará nos últimos dias. O povo pensa, esquece disso, gente. Será que não tem falso profeta? E aí observou as profecias de hoje, gente? Já ouviu? Já observou? A maioria? Como é que é? Rapaz, é só, né? É só bênção, meu filho. É só, não, eu estou contigo, eu tenho te visto, eu vou te abençoar, sua vitória vai chegar, a porta vai se abrir, estou te dando uma chave. Gente, as coisas de Deus são coisas sérias. A Bíblia registra duas espécies de profecias falsas. As inventadas pela mente do profeta, essas são carnais, mentirosas e grosseiras. Pois o profeta quase sempre, para impressionar os ouvintes, ele diz, assim diz o Senhor, eis que te digo, meu servo. É assim, né, que o pessoal usa a expressão. Como se fosse um profeta de verdade. Porém, o profeta não nos autoriza a falar em seu nome e os condena pelo erro e pela mentira, como que engana o povo. Tá? Lá em Jeremias capítulo 14, versículo 14, 23, do 30 ao 34, houve um caso em que uma profetisa foi alugada para atemorizar Neemias. Deixa eu ver aqui. Não, aqui eu li de Jeremias, capítulo 14, 23, do 30 ao 34, e tem aqui a menção, né, de o caso de uma profetisa que foi alugada para atemorizar Neemias. Está lá em Neemias 6, versículo 10 a 14. Eu não vou ler aqui porque senão a nossa live vai ficar muito longa. Quando algum profeta procurar dominar um obreiro, preste atenção, profeta, entre aspas, né? Procurar dominar um obreiro aí, uma igreja, geralmente ele usa essa artimanha. E essa artimanha, ela é proferida por espíritos enganadores. Olha o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que nos últimos dias haveria o quê? Muitos espíritos enganadores que se manifestariam e enganariam a muitos. Então, isso é muito sério, gente. Então tem esse negócio aí de não questionar a profecia, de não questionar a manifestação de dom espiritual, não. Precisa ser provado, precisa ser julgado, sim. E como fazer isso? Pastor, como que a gente faz? Na prática. Palavra de Deus, gente. Tem que ter compromisso com a Bíblia, tem que ter compromisso com a palavra de Deus. Ela é a norma que encerra toda a verdade. Aqui eu poderia citar aqui João 17, 17, Salmo 119, versículo 142, 160, 2 Samuel 7, 28. Tudo que conflitar com a palavra de Deus, tudo, sonho, visão, profecia, manifestação de dom espiritual, tem que ser rejeitado. Não importa quem sonhou, não importa quem viu, não importa quem falou. Se é viagem da maionese, se não está na Bíblia, tem que ser rejeitado. Tá? Toda profecia tem de estar de acordo com a palavra de Deus, tanto no conteúdo como na doutrina. Ok? Igualmente, não aceitamos profecias que pretendem trazer novas luzes ou doutrinas fora da palavra de Deus. Tais profecias e revelações são malditas. Paulo chega a dizer lá na sua carta enviada à Igreja da Galáxia, se mesmo um anjo do céu, ou um de nós aí vos anunciar outro evangelho, que seja anátema, é para condenar, gente, não tem conversa não. Ele já tinha trazido uma mensagem, ele tinha ensinado, aquele povo já tinha sido alimentado pelo ministério de Paulo. Ele falou assim, olha, não é para vocês se esquecer disso não, mesmo se um de nós ou um anjo do céu vir cá e trazer qualquer coisa para vocês, desconsidere, seja anátema, viu? A Bíblia é a revelação plena de Deus, da qual nada se pode tirar ou modificar, e nem pode ser acrescentado. Então isso aí é um pressuposto que tem que estar dentro do nosso coração.
Agora vamos aqui para o último, né? Talvez o que vai mais incomodar vai ser esse. Não sei se os outros estão incomodando, mas eu acho que esse daqui vai incomodar bastante. Qual que é o outro tripé? O primeiro tripé que eu vou relembrar a vocês. Qual que é? O primeiro tripé é que você não tem que estudar as escrituras, porque a letra mata e o espírito vivifica. Aí o segundo é que você não pode questionar nenhum tipo de manifestação espiritual no culto, porque você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. E o terceiro, qualquer, não questione nada do seu líder. Ele é ungido do Senhor. Ele é intocável. Alguém pode dizer assim, olha, você nunca leu na Bíblia que nós não devemos tocar nos ungidos de Deus? Vamos lá. Os que defendem tal argumento se utilizam do Salmo 105, versículo 15. Não toquei nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. E também naquele episódio, né, o famoso episódio entre Davi e Saul, lá em 1 Samuel, no capítulo 24, versículo 6, a gente precisa ler todo o contexto ali, onde Davi disse aos seus homens, né, porque ele teve ali a oportunidade de tirar a vida de Saul, e o coração dele doeu, né, pelo fato de ele ter cortado a orla das vestes de Saul. Aí Davi diz o seguinte: o Senhor me guarde de eu fazer, né, tal coisa ao meu Senhor. Ele se dirigindo, claro, a Saul, né, se referindo a Saul, porque Saul era ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois ele é ungido. Então, Davi ali, ele fala isso, né, ele expõe esse zelo, né, que ele tinha com relação a Saul. Aí o que acontece? Um texto mal interpretado, o que ele vai gerar? Ele vai gerar uma aplicação errada. Aí eles argumentam, baseado nesse salmo e outros textos também, aqui eu estou citando só dois. Eles argumentam o seguinte, que ninguém pode questionar o pastor da igreja, pois fazendo assim você está se levantando contra o ungido de Deus. Mesmo se ele estiver errado. Tá vendo? Saul estava errado, mas mesmo assim Davi não quis fazer nada. E citam lá, né, o exemplo, e dizem que Deus vai cobrar os erros dele, deixa que Deus vai acertar com ele. E de certa forma as pessoas são induzidas a pensar no líder como um ser intocável e inquestionável, né? E começam aí esses líderes, né, normalmente, eu, graças a Deus, nunca vi meu pastor com essas conversas, com essas ondas, né? Eu sou pastor hoje, nunca ensinei isso. Sempre fui contra esse tipo de discurso. Meu pastor também, ele nunca botou isso na cabeça dos irmãos, pelo menos que eu me lembro, nunca vi ele ficar com esse tipo de conversa. E começa então a contar testemunho ali de pessoas que se levantaram contra pastores, né? Se levantaram, entre aspas, né? E o quanto elas sofreram, causando nos ouvintes, né, quem está ouvindo esses testemunhos, um medo, um horror. Nossa, então eu não posso nem triscar. Deus me livre, eu quero que minha vida seja uma bênção, né? Aí o que acontece? O negócio ainda fica pior. Alguns líderes se sentem no direito até mesmo de amaldiçoar as pessoas, porque questionam seus ensinamentos e seu suposto ministério. Eles, eu vou te amaldiçoar, porque eu sou homem de Deus, eu sou ungido de Deus, e você vai ver aquela... Você já viu isso na internet? Então não é novidade para você. E muitas pessoas se sentem confusas diante disso, a tal ponto de se sujeitar a muitas situações, até mesmo algumas sendo bem embaraçosas. Mas vamos lá, vamos analisar os textos, né? É o que interessa para nós aqui. Vamos ver se o texto está dizendo é isso mesmo. Salmo 105, versículo 15. No salmo citado, a expressão não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas, podemos perceber que Davi está citando o livro de Gênesis, né? O capítulo 12, versículo 10 ao 20, ali, né? O capítulo 20. Com isso, ele mostra como Deus repreendeu os reis tiranos que queriam destruir o seu povo escolhido. Então, o contexto ali, na verdade, faz referência a reis tiranos que queriam destruir o povo escolhido de Deus. Reis tiranos. O contexto é completamente diferente. Tá? Não eram
pessoas ali que estavam cometendo pecados, eram líderes que estavam cometendo pecados e os seus liderados, né, ali estavam se levantando contra essa liderança equivocada a tal ponto. Não, eram os servos de Deus que estavam ali sofrendo a opressão de reis tiranos que queriam destruir o seu povo. E também vale lembrar lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7, Abraão é mencionado, Abraão é chamado de profeta lá, né? Porque o rei Abimeleque ali, claro que Abraão errou, dizendo para o rei Abimeleque que Sara era sua irmã, na verdade era meia-irmã, e quase que acontece uma tragédia ali, porque Abimeleque por pouco toma Sara por mulher, e Deus tem que aparecer em sonho a Abimeleque para adverti-lo, dizendo que se ele tomasse Sara por mulher, se ele não devolvesse Sara para Abraão, consequências viriam. Fala assim, olha, e outra coisa, quer dizer para você, ele é profeta, então o que acontece? Abimeleque vai lá, devolve Sara, Abimeleque fica indignado com Abraão, dá um sabão de Abraão, Abraão se defende, né, justifica ali o fato dele ter agido daquela forma, ele não estava certo, e Abimeleque age de maneira, vamos dizer assim, generosa, né, com Abraão, dando para ele muitos animais, dá uma quantidade grande de prata ali para Sara. Abraão sai bem rico ali, né, da terra ali dos filisteus, né? Então observe que é completamente diferente do que a gente está tratando aqui, não tem nada a ver, né? O outro texto de 1 Samuel capítulo 24, versículo 6, que é o episódio ali de Davi e Saul, nele nós lemos sobre como Davi teve uma grande oportunidade de matar Saul, porque ele teve a oportunidade de matar Saul, mas Davi declinou, Davi hesitou dessa possibilidade, dizendo que não se atreveria a estender a mão contra Saul, pois ele era ungido do Senhor. Estender a mão, para quê? Para matar. Em 1 Samuel capítulo 26, versículo 9, encontramos uma situação muito semelhante. Davi não permitiu que Abissai matasse Saul, argumentando que aquele que toca no ungido do Senhor não ficará inocente. Mas vamos continuar. Já no caso de Davi e Saul, vamos observar aqui algumas coisas. Nós precisamos entender o conceito da expressão ungido do Senhor. Naquele momento da história, os reis de Israel eram homens designados por Deus para ocupar o cargo de liderança no meio do povo. Essa designação era oficializada e através da unção realizada por um juiz ou por um profeta, né? Diante dessa realidade, Davi não atreveu a tentar contra a vida de Saul. Ele não queria ser culpado de matar aquele que ocupava um cargo designado por Deus, mesmo que Saul ali estivesse agindo de forma indigna ao seu reinado. Mas vamos continuar. Entretanto, o fato de Davi não querer matá-lo não o tornou passivo ao modo ímpio com que Saul governava. Davi, na verdade, ele confrontou Saul. E diante de todo o exército de Israel, ele pediu a Deus vingança. Em outras palavras, Davi pediu que Saul fosse castigado pelos pecados que cometeram. Só sei lá, 1 Samuel capítulo 24. Na verdade, Davi sabia que no tempo certo Deus mataria Saul por conta de sua conduta reprovável. Davi não estava sendo conivente, não estava sendo passivo com a maneira irresponsável, as atitudes irresponsáveis de Saul. Entendeu, gente? Hoje todos os homens, só você ler o texto lá, você vai ver lá Davi lá, fala, rapaz, o que você está fazendo? Por que você está fazendo? Davi, ele questiona, sim, os atos errados de Saul. Davi não intenta contra a vida de Saul. Tá? Hoje todos os homens que apelam para a famosa ameaça, não toque no ungido, fazem isso por não poderem dizer, sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores, diferente do apóstolo Paulo. Não há neles nada de íntegro a ser imitado e nenhum exemplo bom a ser seguido. Paulo não precisava se esconder atrás de uma suposta imunidade que sua posição garantia. Seu comportamento, seu comprometimento, melhor dizendo, com o Evangelho de Cristo, era suficiente para colocá-lo como um exemplo entre as pessoas. Certo? Ao invés de Paulo escrever, ai de vocês, pois tocaram no ungido do Senhor, ele escreveu, sejam meus imitadores.
Primeiro, aí, pessoal, isso é Paulo, né? Mas quanta diferença, não é mesmo? Vale ressaltar que Paulo estava escrevendo para a própria congregação que tinha fundado, mas que seus membros o tratavam de uma maneira terrível. Paulo não estava sendo bem tratado. Porém, perceberam que mesmo diante de tudo isso, você não encontra Paulo rogando, jogando ali uma praga contra os crentes de Corinto. Ai, meu Deus. Novamente dói, né? Tá doendo, né? Novamente, eu não sei nem se tem muita gente assistindo isso aí ou se alguém vai assistir, mas você vai mexer com você, viu? Novamente, o apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Coríntios, declarou que para ele parecia que Deus havia colocado os apóstolos em último lugar, como se fossem condenados à morte. Eles padeciam fome, sede, carência de recursos, eram esbofeteados, injuriados, perseguidos, difamados e considerados a escória do mundo. No Novo Testamento encontramos vários casos em que verdadeiros homens de Deus eram perseguidos e caluniados injustamente, mas mesmo diante de tal realidade, nós não os encontramos recorrendo a esse tipo de ameaça para se defender. Mesmo no Antigo Testamento encontramos vários exemplos de homens escolhidos pelo Senhor que foram duramente repreendidos por conta de algum erro que cometeram. Talvez o caso mais famoso seja o do próprio rei Davi. Ele foi repreendido por quem? Pelo profeta Natan. Por conta de quê? A sua conduta errada. Ele era ungido de Deus. Que conduta? A questão lá dele com Betseba, que era a mulher de Urias. 2 Samuel capítulo 2, versículo 1 ao 14. Nesse caso específico, Natan confrontou literalmente um ungido de Deus. E nem por isso foi acusado de ter tocado no ungido de Deus. Esse povo gosta tanto de Davi, né? O Davi é um ungido de Deus. Davi ali dá um exemplo que você não pode tocar no ungido de Deus, né? Pois é. Na epístola aos Gálatas encontramos na prática algo parecido com a recomendação de Paulo a Timóteo. Claro, guardadas as devidas proporções, né, gente? Paulo repreendeu o apóstolo Pedro na presença de todos por conta de um comportamento errado. Qual que era o comportamento de Pedro ali? Pedro estava sendo dissimulado. Na frente de um ele era uma coisa, na frente de outro. Na frente dos judeus ele era judeu, na frente dos gentios ele dava um que não era tão judeu assim. E Paulo fala assim que ele estava adotando uma conduta que estava causando prejuízo à igreja. Então Paulo ele relata isso lá em Gálatas capítulo 2, versículo 14. Só você dar uma lida lá. Entretanto, quando algum líder apresenta um modo de vida reprovável e começa a agir de modo contrário ao que as Escrituras ensinam, ele deve ser prontamente repreendido, para que a igreja não sofra o dano da sua má liderança. Então, se você olha para isso e acha que tem que ficar assim mesmo, quem vai sofrer é você mesmo, a igreja que você congrega. A própria Bíblia recomenda exatamente o que deve ser feito nesses casos. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo aconselha o seguinte tratamento para com os líderes que errarem. Não aceites acusação contra quem? Contra o presbítero. O presbítero é o pastor. Presbítero, pastor e bispo, a função é praticamente a mesma. Existem nomenclaturas diferentes, mas você observa que são termos intercambiáveis, eles se misturam. Ok? Aí o que acontece? O que Paulo diz? Ele diz assim, senão, é acusação contra o presbítero. Tem que ser, senão por 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também tenham temor. Onde está isso, pastor? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 e também o versículo 20. Vamos lá. Com isso, gente, obviamente, nós devemos respeitar e apoiar nossos líderes. Tá? É nosso dever orar por eles e acatar a autoridade eclesiástica que eles possuem, mas desde que eles estejam agindo de acordo com a palavra de Deus. Eles precisam estar comprometidos com a sã doutrina e refletindo esse compromisso com a sã doutrina, com a sua conduta, o seu caráter, né, a sua vida com Cristo. Tá? Mas aqui eu quero encerrar nossa conclusão aqui, a nossa live aqui não ficar tão longa, que tenhamos, nós aí, né, você que serve a Deus na igreja, que nós tenhamos um compromisso com Deus e sua palavra, que possamos ter discernimento para percebermos que esse tipo de engodo aí, gente, que está aí nos cercando,
quando nos posicionarmos diante das Escrituras, a gente vai ter, sim, essa percepção, senão não vai dar para perceber. Precisamos dar à palavra de Deus seu devido valor. E se a gente fazer isso, a gente vai perceber claramente essas coisas. O temor e a reverência são importantes e indispensáveis no nosso relacionamento com Deus. No entanto, se elas forem, esse temor todo, essa reverência toda, ela é importante, ela é indispensável, se ela for fundamentada na palavra de Deus. Não existe temor e reverência contrário à Bíblia, gente. É um equívoco. Uma má interpretação vai gerar uma aplicação incorreta das Escrituras. Eu já falei isso. Não podemos proibir o que as Escrituras não proíbem, não devemos dar liberdade ao que as Escrituras nos proíbem. Vou repetir. Não devemos proibir o que as Escrituras não proíbem e não devemos dar liberdade ao que as Escrituras nos proíbem. Dizer, não, você pode fazer o que a Bíblia diz que você não pode fazer. Um conselho que eu te dou, ore pelo seu pastor, o seu líder, para que ele seja um fiel porta-voz de Deus nessa geração, que ele não se sujeite aí aos modismos. Pois o que importa para Deus não é o carisma, né, que o pastor tem, o seu potencial, né, se ele é um estrategista, se ele é uma pessoa influente, mas o que importa mesmo é a sua fidelidade a Deus. E para os líderes aqui, se algum líder, sei lá, alguém que lidera a igreja e tiver acesso ao que eu estou falando, que eles tenham temor a Deus e não ensinem essas heresias em suas igrejas, suas congregações. Que sejam fiéis a Deus e a sua palavra. Não imponha sobre a sua comunidade, a sua congregação, a igreja que você está pastoreando, um fardo que as pessoas não possam carregar, né? Não faça isso. Não faça isso em nome de Jesus. Que nós possamos, né, colocar tudo isso em prática, que Deus possa estar nos dando graça. Somos limitados, somos falhos, cometemos erros. No entanto, isso aqui foi algo que floresceu em meu coração e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês essa palavra. Espero que essa palavra possa ter te ajudado, possa ter gerado em você esclarecimento, para você esclarecimento. E que Deus abençoe a sua vida, abençoe a igreja que você está congregando, o seu pastor. E eu quero aqui fazer um convite, né? Eu quero aproveitar aqui o ensejo, antes de nós orarmos para encerrar nossa live. Quero fazer um convite para você aí da cidade cristalina para participar do nosso culto de novo, né? Aqui, pastor de novo fazendo convite, sim. Participar do nosso culto amanhã às 19 horas, lá na Igreja Batista Nacional, tá? Às 19 horas. Na rua Quisleu Dias Maciel, ali próximo ao Colégio Valdete. Você e sua família, vocês são muito bem-vindos. Eu creio que Deus tem uma palavra para vocês. Amém? Podendo estar conosco vai ser uma grande satisfação, uma grande alegria ali. Eu creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Eu gostaria de orar por você, para nós encerrarmos essa live. Eu pensei que estava muito longa, até que não, pela a quantidade de coisa que eu tinha que falar aqui, eu acho que eu fui até sucinto, né, para transmitir. Fui breve. Mas vamos orar. Pai, nesta tarde eu quero te agradecer por esse momento aqui de comunhão que nós tivemos, porque nós estamos aqui tratando de assuntos concernentes ao teu reino. Nós entendemos a importância, a significância do ensino da tua palavra nessa geração, Senhor. Muitos têm desprezado, Senhor. Mas eu creio que muitos também têm dado o devido valor, tem dado a devida importância à sua palavra, Senhor. Continua abençoando cada igreja, cada pastor, cada comunidade, e que a bênção do Senhor, Deus, flua sobre a vida de servos e servas do Senhor, meu Deus. Edifica, consola, exorta os corações, meu Deus. Gera temor, Senhor Deus, no coração dos pastores e ajuda, Senhor Deus, para que nós possamos ter a sensibilidade, a prudência, a coragem, a disposição de nos debruçarmos e de estudar cada vez mais a Tua palavra com temor, com oração, com jejum, com reverência e fidelidade ao Senhor. Nós louvamos a Ti e Te agradecemos. Eu Te peço nesta tarde, Senhor, visita os enfermos, cura, Senhor. Passa com Teu poder sobrenatural, Teu poder infinito. Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores.
Tira toda a aflição e angústia deste coração aí, Senhor. Trabalha, Senhor Deus, em cada vida. Ó Senhor, nós louvamos a Ti e te pedimos, Senhor. Abençoe a nossa geração, Senhor. Que essa página do Facebook, assim como tantas, Senhor Deus, possa ser uma bênção na vida de algumas pessoas, Senhor Deus, de muitas pessoas. Nós louvamos a Ti e te agradecemos e te pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e que nós possamos nos encontrar aí numa próxima oportunidade, falando de um outro assunto aí, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Um abraço a todos, fique na paz. Ó, Pai do Senhor, irmão Guilherme, Deus abençoe você. Diz aí o irmão Guilherme que está assistindo, diz que está achando aqui o ensinamento maravilhoso. Amém, meu irmão. Deus abençoe aí, tá? Logo, logo aí no mês de julho, nós estaremos aí no Nordeste, na Paraíba aí com vocês aí, nos alegrando, né, glorificando a Deus junto, dando glória para Jesus junto aí. Um abraço a todos, fique na paz.